No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Atos organizados pelo MBL e por outros movimentos de direita contra presidente Jair Bolsonaro têm baixa adesão após partidos de esquerda e centro-esquerda negarem apoio. Cerimônias e homenagens nos Estados Unidos marcam 20 anos dos atentados do 11 de setembro. Data marca também os 48 anos do golpe militar de Augusto Pinochet no Chile, com deposição e morte do presidente Salvador Allende. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 13 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvinte. Tivemos no último sábado a passagem do 11 de setembro, onde a maioria absoluta das pessoas lamenta os atentados terroristas aos Estados Unidos, que derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center, matando perto de 3.000 pessoas, e foram o ponto de partida para a tal guerra ao terror, estabelecida pelos estadunidenses, que 20 anos depois multiplicou o número de mortos por 300, de acordo com estimativas da Universidade Brown, e provocou o caos absoluto no Oriente Médio, região do mundo já tão afetada por guerras com as mais diferentes motivações, especialmente as religiosas. Mas eu quero aproveitar para lembrar um outro evento que se deu nesse mesmo dia, só que no ano de 1973, quando militares chilenos, sob o comando do general Augusto Pinochet, como sempre com o apoio financeiro e logístico dos Estados Unidos, depuseram e assassinaram o presidente Salvador Allende, estabelecendo uma ditadura no Chile por quase 17 anos. Essa é apenas uma rápida lembrança para todos aqueles que fazem questão de exaltar os estadunidenses, os colocando como vítimas, quando todos nós sabemos que eles são os maiores vilões desse imperialismo que leva à miséria e à dominação global, subjugando e exterminando aqueles que se contrapõem à lógica capitalista. É preciso, mais do que nunca, exaltar a memória de Allende e de todos aqueles que morreram ao lutar por igualdade e contra um sistema que aniquila os mais pobres. Eu queria falar um pouco também sobre aquela carta do presidente Jair Bolsonaro, escrita pelo ex-presidente Michel Temer em uma tentativa de acalmar os ânimos em relação aos atos do 7 de setembro. O jornalista Ascânio Seleme escreveu um bom artigo no sábado, publicado pelo jornal O Globo, repercutindo esse tema, e que eu faço questão de ler um trecho aqui para vocês. O título do texto é Desculpas não inocentam. A carta de desculpas de Jair Bolsonaro ressalta o enorme esforço feito pelos que querem tão somente que a vida política volte ao normal. O objetivo é claro e até digno. Ninguém suporta mais ouvir os berros idiotas do presidente. Sua retórica antidemocrática passou do limite. Por isso, qualquer movimento que tente serenar as coisas tem que ser visto positivamente. Mas o correto a se fazer, a solução definitiva será processar, julgar e afastar Bolsonaro das suas funções, além de caçar por 8 anos os seus direitos políticos. Pedido de desculpas não inocenta criminoso. E Bolsonaro cometeu mais de um crime no 7 de setembro. Perdoá-lo seria como soltar o curandeiro João de Deus se ele pedisse desculpas às dezenas de mulheres que violentou. O pedido de perdão feito na carta pacifica os espíritos, mas não apaga os crimes de responsabilidade perpetrados pelo presidente.
Eles são muitos, se multiplicam a cada fala de Bolsonaro e chegaram ao ponto sem retorno nos discursos que proferiu nas manifestações da Esplanada dos Ministérios e da Avenida Paulista. Desculpar a incitação que fez a milhares de pessoas contra o Supremo apenas dará a ele a chance de voltar logo adiante ao ataque. É tolice imaginar que Bolsonaro parou, que não vai recrudescer. Na primeira live, pediu uns 2 dias aos fanáticos que o seguem e voltou a atacar a urna eletrônica. O presidente não sabe fazer outra coisa. Ele não resistirá. De outro modo, como vai continuar manipulando seus Zé Trovões? Como vai olhar nos olhos dos 3 zerinhos? Aliás, um dos objetivos da ira presidencial contra Alexandre de Moraes era exatamente por medo de ver preso um dos seus filhos. E como se explicará aos Weintraubs, Damares e Olavos da sua entourage? Não, caro leitor, Bolsonaro não virou bonzinho. Não acredite nele, você vai quebrar a cara. Bolsonaro fez o maior cavalo de pau da política nacional porque percebeu que perdeu o controle da situação. Fora o impeachment, não havia alternativa, a não ser o recuo dramático. Ouviu isso de Michel Temer, Arthur Lira e Ciro Nogueira. A escalada das manifestações contra o seu golpismo, sobretudo os discursos dos presidentes do STF e do TSE, mostrara que se avolumava o desejo político de afastá-lo. Fora Braga Neto, Heleno e Luiz Ramos, que não contam, nem entre os generais ele conseguiu encontrar respaldo para o atentado criminoso que intentou contra a democracia no dia 7. A quinta foi repleta em sua tentativa de passar panos quentes sobre a porcariada que fizera 2 dias antes, tanto que, de graça, fez um elogio à China, reconhecendo que mais da metade das vacinas aplicadas no Brasil é chinesa. Faltou enaltecer João Dória. Mas 1 hora ou 2 de tensão talvez ele tivesse chegado a esse ponto. Poderia também ter pedido de volta a MP inconstitucional que altera o marco legal da internet, mas esta ele receberá de retorno, com certeza, pelas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou por determinação do Supremo. O homem ficou nu. O que se viu foi sua vergonha. Não havia com o que se proteger, fora o espetacular giro de 180 graus. Traiu e deixou muito mal os golpistas que tostaram ao sol do Cerrado ou paulistano para ver seu mito fechar o Supremo. Mas estes merecem estar mal, como Bolsonaro está mal. Compraram um discurso ultrapassado, doentio e autoritário, sem entender bem o porquê. Além da morte, que mais cedo ou mais tarde o contemplará, da prisão, que está logo ali na esquina, a derrota o alcançou. Mas derrotá-lo numa tentativa de golpe não basta. O necessário é impedi-lo de voltar à carga contra as instituições. O caminho é um só: seu impeachment e a destituição de seus direitos políticos. Um homem grotesco, intolerante e estúpido como Jair Bolsonaro não merece fazer política no Brasil. E o Brasil não merece castigo tamanho. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o cientista político do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e membro da direção do PCdoB, Luiz Fernandes. Luiz Fernandes, bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar de novo com os ouvintes e as ouvintes da Faixa Livre. Luiz, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Luiz, o Brasil parece que virou aquela grande balbúrdia que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, citava quando se referia às universidades públicas de maneira ofensiva. O presidente Jair Bolsonaro chutou o pau da barraca definitivamente no 7 de setembro, ameaçando o Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes, atacou abertamente a nossa democracia, mandou os caminhoneiros fazerem greve, mas ao perceber a reação das instituições e da sociedade civil, a ampliação do seu isolamento, voltou atrás, divulgou nota oficial pedindo desculpas. Eu te confesso que está cada vez mais difícil acompanhar a realidade dos fatos, Luiz. Eu queria primeiro que você tentasse explicar aqui para os nossos ouvintes qual é a lógica desses episódios, porque eu tenho certeza que muita gente também está perdida em meio a tudo isso que tem se dado no país. Olha, em determinados momentos da vida política de um país, o tempo político se intensifica de forma muito mais acelerada do que o tempo cronológico. E nós assistimos na última semana uma intensificação do tempo do processo político com muita turbulência e muitas reviravoltas, né? O que foi preparado na manifestação do dia 7 de setembro foi um ensaio de um golpe. Ele buscava coroar uma escalada golpista e de ataque às instituições do Estado Democrático de Direito que vem sendo conduzido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, já há algum tempo. E até curioso e revelador que essa escalada golpista ela se intensifica e aumenta em um contexto no qual o governo e a figura do presidente perdem base de apoio na sociedade, perdem popularidade. Então, há uma contradição, evidentemente. Quer dizer, ele conseguiu mobilizar para os atos do dia 7 de setembro uma base considerável, mas minoritária na opinião pública nacional e crescentemente isolada, inclusive das elites econômicas e políticas nacionais. Então, é como se ele respondesse a um crescente isolamento e a erosão da sua base de apoio, intensificando, ou vinha intensificando, uma escalada golpista que, por sua vez, aumentava o seu isolamento e a perda de base de apoio, fora uma base mais radicalizada, né, que disposta a atacar e confrontar o Estado Democrático de Direito. A realidade é que esse caminho de radicalização ele não tinha base social interna e externa para ser vitorioso. E é isso o que nós assistimos de forma intensa
na semana passada. Não havia alinhamento da maior parte das elites econômicas do país com essa agenda de ruptura democrática, diferente, por exemplo, do que aconteceu em 1964, que em grande medida houve convergência da elite econômica do país a favor da ruptura do regime democrático de então, e também não há clima internacional nem respaldo internacional para, eu diria, uma aventura golpista dessa natureza. Vale dizer que o contexto internacional poderia ser diferente para uma iniciativa desse tipo, caso o Trump tivesse vencido as eleições nos Estados Unidos, mas não venceu. Então era muito difícil e claramente não contava com o apoio do atual presidente dos Estados Unidos, do governo Biden, com uma ação dessa natureza. Então era uma iniciativa também isolada de um alinhamento internacional. Aqui vale lembrar que no golpe de 64, aquele golpe aqui no Brasil se processou no contexto da Guerra Fria, sobre o impacto do triunfo da Revolução Cubana na América Latina, pela lógica de deter a todo custo um aumento da influência soviética aqui na região, no contexto da Guerra Fria. Então, é um contexto totalmente diferente do que nós estamos enfrentando hoje. Então, era uma iniciativa, uma escalada golpista sem base efetiva social para ser vitoriosa. E não conseguiu polarizar em torno dessa agenda as Forças Armadas, apesar dele ter trocado o comando do Ministério da Defesa e afastado uma liderança no Ministério da Defesa que era mais legalista, apesar da mudança imposta no Ministério da Defesa e a troca de comando nas forças, né, não houve alinhamento das Forças Armadas com essa escalada golpista que se coroou nas manifestações do dia 7 de setembro. Então, essa escalada foi derrotada. Essa que é o que aconteceu. Ele não conseguiu bancar, né, o ensaio golpista que foi colocado em marcha. Vale dizer o seguinte, ele poderia ser um ensaio golpista, ou seja, uma intensificação das tensões no interior do Estado democrático de direito no país, um ataque frontal às instituições, a ameaça de ruptura da ordem democrática por não reconhecimento de decisões do Supremo Tribunal Federal, mas ele possivelmente não apontava para um desenlace já, agora no dia 7 de setembro. Era parte de uma escalada golpista. Só que a falta de base social obrigou a uma reviravolta na posição do presidente que configurou clara e publicamente uma capitulação. Foi, de certa forma, surpreendente. Não ele ter recuado, mas a forma do recuo. Ela representou uma capitulação diante de um discurso muito agressivo, violento, ofensivo, que conduziu o conjunto das manifestações do dia 7 e o próprio pronunciamento do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que nesses episódios a escalada golpista no Brasil sofreu uma derrota contundente, porque será muito difícil. Acho que o que nós assistimos foi uma espécie de ensaio de imitação dos ataques ao Capitólio movidos pelo presidente Trump tentando reverter até o último momento a sua derrota eleitoral, né? Ali foi uma tragédia, o que se verificou em janeiro nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. Aqui, a imitação disso se mostrou uma farsa. E as ameaças golpistas se revelaram grandes bravatas, né? E por que eu acho que a escalada golpista sofreu uma derrota contundente?
é porque será difícil coesionar forças novamente em torno de uma agenda desse tipo, dado a capitulação quase vexatória, né, que foi o desenlace que o país assistiu na semana passada. Então, eu acho que foi uma vitória importante da defesa da democracia, não definitiva, mas enfraqueceu muito o ímpeto golpista do presidente, não um ímpeto impessoal, né? A disposição, a vontade, mas enfraqueceu muito a sua capacidade de galvanizar uma base radicalizada em torno de uma agenda golpista que orientou aquelas manifestações, que foram sobretudo dirigidas contra o STF e as decisões que o STF tem tomado de enfrentamento, sobretudo das ações golpistas via as investigações lá da fake news e tudo que está associado a isso, as ameaças que têm sido desferidas contra os membros do próprio ministro do STF. E a segunda pauta era a pauta da deslegitimação das eleições usando urna eletrônica, né? A ideia de que voltar a colocar na ordem do dia, na pauta pública nacional e no Congresso, o voto impresso e auditável. Eu acho que essas duas agendas saem enormemente enfraquecidas com o desenlace vivido pelo Brasil da intensificação do processo político na semana passada. E essa história de o Bolsonaro mandar buscar o ex-presidente Michel Temer em São Paulo, levá-lo até Brasília para conversar sobre a situação do país e pedir conselhos sobre o que fazer para arrefecer os ânimos da nação, Luiz? Eu acho que o fato de o golpista Temer ser conselheiro do ex-capitão mostra bem o rumo que o país tomou nesse momento. Eu diria até que é mais do que isso. O fato do presidente Bolsonaro ter sido obrigado a recorrer ao presidente Temer para tentar desativar o isolamento que ele mesmo gerou pela escalada golpista sem base, ela é talvez o principal sinal da capitulação vexatória do presidente Bolsonaro, porque ele até então colocava na figura do ministro Alexandre de Moraes do STF a figura do grande algoz da liberdade, do grande perseguidor dos defensores da liberdade, responsável pela prisão de patriotas que defendem a liberdade. E ele buscou justamente o apoio, a ajuda, a boia de salvação do presidente Temer, a quem o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, serviu como ministro da Justiça. Foi o presidente Temer que indicou o Alexandre de Moraes para o STF. Então, ele teve que recorrer a um canal para, na verdade, pedir desculpas ao Alexandre de Moraes. Então, diante de uma escalada golpista de meses, né, que tinha no alvo o STF, e em particular a figura do Alexandre de Moraes, recorrer ao ex-presidente Temer para abrir um canal de negociação, na verdade, que levasse a um pedido de desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, é o que mais exemplifica, simboliza e expressa a profunda derrota política dessa escalada golpista na semana passada. E a reviravolta, o recuo, foi um recuo surpreendente. Eu acho que ele cuidou pouco da preservação da sua própria imagem perante a base radicalizada que ele colocou em movimento dentro dessa escalada golpista crescente. Essa nota que o presidente divulgou na última quinta-feira, Luiz, por sugestão do conselheiro Michel Temer, em uma tentativa de acalmar os ânimos e pacificar a relação entre os poderes, terá algum efeito prático diante do estrago que ele já provocou? Mais do que isso,
Dá para acreditar que ele não terá novos arroubos autoritários caso surjam medidas que contrariem a sua vontade? Bom, o teor do manifesto publicado claramente expressa as posições e convicções do presidente Temer, do ex-presidente Temer, e não as posições e convicções do presidente Bolsonaro. Isso é evidente para qualquer um que leia a nota e acompanhe a trajetória e o posicionamento de ambos, né? O fato dele ter sido obrigado a uma nota claramente redigida, ou diretamente ou indiretamente, pelo ex-presidente Temer, revela o grau de isolamento político ao qual ele se condenou pela escalada golpista que ele conduziu até as manifestações do dia 7 de setembro. Então, o que ele sinaliza ali é um absoluto recuo das posições que ele havia defendido até então. Mas não é um recuo consciente, é um recuo diante do choque de realidade enfrentado a partir das manifestações de 7 de setembro. Quer dizer, o que houve foi um brutal isolamento, uma reação das instituições, umas mais fortes, outras mais moderadas ou centristas, mas não obteve qualquer respaldo, qualquer apoio, qualquer endosso por parte das demais instituições e da sociedade, e também por um ator importante que é a elite econômica, os grandes interesses econômicos nacionais, né? Então, na verdade, ali é uma carta de capitulação. Esse é o teor daquele manifesto, é uma carta de capitulação. E por isso o enfraquecimento da escalada golpista resultante dessa carta, ou desse manifesto. Isso não quer dizer que o presidente Bolsonaro não mantenha desígnios ou planos de natureza golpista, sobretudo a se consolidar a perspectiva da sua derrota nas próximas eleições de 2022. Mas o que a carta acaba gerando é um grande enfraquecimento da sua capacidade de mobilização popular em torno das bandeiras que orientaram a escalada golpista até aqui. Então, acho que ele sai do episódio muito mais enfraquecido. Ele sai com muito menos capacidade de mobilização em torno dessa agenda golpista que orientou até aqui. A grande questão que fica, Luiz, com esses constantes tensionamentos e distensionamentos do Jair Bolsonaro, como é que a nossa democracia reage? Esse clima de instabilidade permanente vai corroendo aos poucos as instituições, provocando reflexos econômicos e sociais, além de colocar abaixo a credibilidade do país perante os atores internacionais. Bom, evidentemente o que nós temos vivido nos últimos 2 anos, né? São 2 anos e meio, são ataques seguidos ao regime democrático e à ordem democrática. Ataques que nós achávamos já superados na vida política nacional, né? Eu, pelo menos, considerava que o nosso regime democrático já tinha superado essa fase de aguda instabilidade e já estava consolidado como regime democrático reconhecido e aceito. O que nós vemos ressurgir com essa escalada golpista é um enfraquecimento das bases do Estado democrático no Brasil, e a democracia tem que reagir, o Estado democrático tem que ser defendido, e essas idas e vindas, mas no âmbito de uma escalada crescente que veio até os episódios da semana passada, eles são inaceitáveis. Então, o que eu acho é que deve-se dar sequência à condenação dessa escalada golpista em todas as dimensões e em todas as instâncias e poderes do Estado Democrático de Direito. Então, aí tem um tratamento da questão a ser dado pelo Poder Legislativo e também um tratamento a ser dado pelas ações do Poder Judiciário. O
que chama atenção, Luiz, é que esse método adotado pelo Bolsonaro para levar à frente seus anseios, além de provocar o seu isolamento, acaba produzindo situações esdrúxulas e que se viram contra ele mesmo, como naquele pedido de que caminhoneiros aliados realizassem uma greve, interrompendo o tráfego nas principais estradas do país por tempo indeterminado para tentar forçar a deposição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que, como era de se esperar, Luiz, o Bolsonaro deu foi um tiro no pé, porque a paralisação do fluxo de produtos no país prejudica o seu próprio governo, e se viu obrigado a gravar um áudio voltando atrás, pedindo que os caminhoneiros abandonassem a greve. Só que esse pessoal, acostumado com as fake news, acabou não acreditando que o presidente havia gravado a mensagem e muitos seguiram o protesto. Ou seja, nem no método o Jair Bolsonaro consegue acertar, Luiz, ele só se complica. Esses acontecimentos compõem a dimensão farsesca dos episódios políticos que o país viveu na semana passada. A começar por essa linha estratégica, promover um autogolpe, fomentando uma greve de caminhoneiros. Vários países sofreram golpes, o mais lembrado e notório é o golpe militar de 1973, contra o governo Allende no Chile, tendo greve de caminhoneiros como fator de desestabilização de governos. Foi o que aconteceu lá no Chile com Allende. Agora, o próprio presidente tentar dar um autogolpe, promovendo e mobilizando uma greve de caminhoneiros no país que ele mesmo governa, isso foi uma estratégia absolutamente inusitada que não deu certo e não podia dar certo. Ou seja, digo de outra maneira, ela só poderia dar certo se a greve dos caminhoneiros tivesse gerado os resultados esperados no seu primeiro dia, que era o que estava mais ou menos planejado lá para as manifestações do dia 7 de setembro. Mas, não tendo sequência em função da falta de base de apoio para uma ruptura institucional, essa greve ela se torna uma greve contra o governo. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, uma greve que foi convocada ou estimulada pelo próprio presidente como fator promotor de um autogolpe, dado o fracasso do golpe pensado, ou pelo menos da iniciativa golpista tentada, ele se transforma num movimento de desestabilização do próprio governo. E o governo é obrigado a fazer um apelo para terminar a greve que ele mesmo havia incitado e insuflado. Então, são essas reviravoltas e com casos quase folclóricos, né? Caminhoneiros comemorando o estado de sítio que não foi decretado, depois achando que, na verdade, não era o presidente que estava falando, era um humorista que estava imitando a voz do presidente. Quer dizer, como é que pode haver uma ação golpista consequente movida por pessoas com esse grau de discernimento ou falta de discernimento da vida real, do mundo real, do que estava acontecendo de fato no país? Então são elementos, hoje nós podemos rir, mas se eles tivessem dado um outro desfecho no dia 7 de setembro, poderíamos estar aqui reagindo de outra maneira, bem constrangidos e tristes com o que aconteceu. Mas dado o fracasso de uma iniciativa que não tinha base para dar certo, hoje eles passam a compor parte do folclore político nacional. Por falar nisso, Luiz, como é que fica a situação do Jair Bolsonaro com essa sua militância mais combativa, mais radicalizada, depois de mais essa nota para tentar serenar os ânimos? Muita gente acabou se mostrando decepcionada com o ex-capitão, dizendo que vai deixar de apoiá-lo, que ele traiu o país, abandonou o tal do Zé Trovão, aquele caminhoneiro em fuga da justiça. Como é que você enxerga, a partir de agora, Luiz, essa relação do presidente com seus apoiadores e o que pode provocar essa nota oficial no que se refere ao apoio a ele? Bom, o presidente Bolsonaro certamente vai tentar recompor a sua base, mas
ele sai bastante abalado desses episódios, né? Porque um discurso autoritário como o dele, ele se nutre, ainda mais com o perfil da base social que ele mantém, radicalizado em torno de si, ele se nutre de imagem de força, né? A pessoa que enfrenta tudo e a todos e que não se verga, ou seja, não há proposta fascista que se assenta sobre uma imagem de fraqueza ou de pusilanimidade, né? Ele sempre tem que se nutrir de uma imagem de força, né? E basta ver que o Bolsonaro faz questão de cultivar, ou fazia questão de cultivar essa imagem com as passeatas lá de motocicleta, motociatas, né? Sempre fazendo ações com demonstrações de armamento das Forças Armadas, quer dizer, sempre associando a imagem dele a uma imagem de força, né? De enfrentamento, de coragem. E essa imagem sai bastante chamuscada desse episódio, porque não foi só um recuo, foi um recuo, eu diria, em termos vexatórios, quer dizer, o fato dele assinar aquele Manifesto da Nação, redigido sob orientação do presidente Temer, de acionar o presidente Temer para entrar em contato com o ministro Alexandre de Moraes, depois de toda a escalada que ele havia feito. Então, eu acho que vai ser muito difícil coesionar essa base, de novo, em torno de uma agenda de ruptura da ordem democrática, né? Como a que mobilizou e predominou nos atos do dia 7 de setembro. É como se essa base mais radicalizada não sabe se poderá contar, em última instância, com o apoio continuado do presidente caso a tentativa de ruptura fracasse, como fracassou essa escalada no último dia 7 de setembro. Então, acho que ele sai bem enfraquecido do ponto de vista da sua imagem, na sua base. Ele pode até recompor o apoio da base, mas será difícil polarizar essa base novamente em torno de uma agenda de ofensiva da escalada golpista no país. Pelo menos essa é a minha avaliação. Com o legislativo alugado pelo Jair Bolsonaro, Luiz, não caberia ao judiciário tomar a frente das ações e tirar o presidente do cargo o mais rápido possível? Temos ações que correm no Supremo Tribunal Federal, aquele processo no Tribunal Superior Eleitoral que investiga o financiamento ilegal da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018. Não passou na hora, Luiz, de o TSE, por exemplo, assumir essa bronca e caçar o mandato dessa dupla que afundou o Brasil nesse buraco sem fundo? O presidente Luiz Roberto Barroso foi bastante incisivo na resposta ao Bolsonaro na última quinta-feira. Só que o chefe do executivo ligou para o ministro Alexandre de Moraes em busca de trégua. No legislativo, enquanto for mantida a aliança do presidente Bolsonaro com o Centrão, será praticamente impossível conseguir o número de votos necessários para aprovar o impeachment, mesmo se o presidente Arthur Lira dar início a um processo de impeachment contra o presidente. Então, eu acho que o recuo do presidente Bolsonaro na semana passada teve talvez como principal objetivo, um dos seus principais objetivos, ganhar tempo, né, na aliança com o Centrão para inviabilizar o avanço de um processo de impeachment contra ele, porque eu acho que essa seria uma dos desdobramentos possíveis, né, da crise que foi criada pelo próprio presidente Bolsonaro na sua escalada golpista, culminando lá nas manifestações, nos pronunciamentos do dia 7 de setembro da semana passada.
No judiciário é um conjunto de ações em curso. Eu destacaria também o inquérito das fake news, né? Porque o próprio Supremo foi alvo central de vários desses ataques, né? E puxando o fio da meada, como parece que estão puxando nessa investigação, ela pode chegar muito próximo ou diretamente no presidente e no gabinete do ódio que se pensa ter os seus filhos como atores centrais na estruturação desse gabinete do ódio. Então isso pode ter um desfecho mais rápido, negativo, contra o presidente. Mas vamos ver, isso acho que tanto no que concerne ao legislativo quanto ao judiciário, em última instância tem uma dimensão política, né? Quer dizer, se continuar o processo de isolamento do presidente Bolsonaro, pode-se criar uma situação em que politicamente seja interessante o seu afastamento por uma via ou por outra, né? E eu acho que isso pode estar no horizonte dos grandes, da elite econômica nacional, que tem uma posição, digamos assim, de defesa de uma agenda mais propriamente neoliberal para o país, dentro da linha lá do que o ex-presidente Temer desenhou, com aquela ponte para o futuro, e eles podem ainda tentar um movimento que retire o Bolsonaro das eleições para tentar remontar uma frente capaz de derrotar a esquerda nas eleições presidenciais do ano que vem. Quer dizer, no momento não é esse o cenário que está colocado, mas pode haver um movimento no sentido de tentar criar um clima de frente única contra a esquerda, digamos assim. Mas isso implicaria, nessa estratégia, tirar o Bolsonaro da disputa eleitoral. Então, acho que ainda vamos acompanhar a evolução do quadro, havendo contínuo agravamento da crise econômica e social e crescente assim, alienação do governo Bolsonaro perante esses grandes interesses econômicos da elite econômica nacional, é possível ainda que haja algum desfecho nessa direção. Eu acho que esse episódio envolvendo o ex-capitão Luiz evidenciou algo muito importante. Os articuladores do golpe em 2016 seguem dando as cartas no Brasil. O Bolsonaro é só mais um capítulo dessa história. Ainda que haja sobressaltos, arroubos esporádicos, essa turma está no controle e vai segurar a onda do presidente com o Congresso e o capital hegemônico. É por aí também a sua impressão, Luiz? Bom, compete à classe dominante dominar, né? E é isso que eles fazem há muito tempo no Brasil. Eu acho que o Bolsonaro não era a alternativa preferencial deles para viabilizar a derrota da esquerda nas eleições de 2018. Né? Eles já, através da Lava Jato, tinham conseguido inviabilizar a candidatura a presidente do ex-presidente Lula, que era uma candidatura claramente favorita naquele pleito, e diante da inviabilização do surgimento de uma candidatura mais palatável para esses interesses dominantes, eles acabaram descarregando o voto no Bolsonaro para justamente deter e inviabilizar um retorno da esquerda ao governo central do país, né? Então, só que quer dizer, o Bolsonaro passou de lá para cá a tentar crescentemente alçar voos próprios, gerando crescente distanciamento, alienação de setores dessa mesma elite. Então, eu acho que o que nós estamos assistindo agora é um movimento de tentativa de recomposição de forças que possivelmente passe, como eu disse há pouco,
por deslocar politicamente o Bolsonaro e inviabilizar a sua presença nas eleições do ano que vem, porque isso poderia criar, na visão dessa elite, um ambiente mais favorável para compor uma frente capaz de derrotar a esquerda, já que será muito difícil recompor essas forças em torno do candidato Bolsonaro à reeleição, em função da absoluta tragédia que foi o seu governo e os indicadores inteiramente negativos, sociais, econômicos, para além das ameaças à democracia que ele claramente representou e representa. Então, vamos ver como é que esses interesses se posicionam. Historicamente, eles não revelaram nenhum compromisso mais profundo com a democracia, alguns nem mesmo com o próprio país, com o próprio Brasil. Mas tudo faz parte do jogo político, faz parte da luta política em curso no país. Temos um presidente que evidencia sua fragilidade a cada dia, Luiz, sua total incapacidade de comandar o país e sequer de manter os seus discursos. Um político sem impulso e sem condições de seguir ocupando a presidência da República, como já ficou evidenciado nessa nossa entrevista. O que cabe à esquerda nesse momento para promover a saída imediata dessa figura nefasta do comando do Executivo, caso as instituições não o façam, mesmo com todos os crimes que esse sujeito cometeu, Luiz? Não, acho que, evidentemente, ele representou, desde o início do seu governo, uma ameaça constante e reiterada à democracia no país. Com avanços e recuos, o último recuo foi um recuo, eu diria, gigantesco, como eu disse antes, uma capitulação. Mas ele continua representando uma grave ameaça à democracia no país. Então, sinceramente, eu acho que não deveríamos conviver com o risco da ruptura democrática, mesmo que enfraquecida, até as eleições do ano que vem. Eu acho que as forças de esquerda, as forças democráticas de maneira geral, as forças progressistas, deveriam colocar no centro da sua ação, compor uma frente a mais ampla possível para incriminar o presidente pelos ataques à democracia e à vida que ele conduziu na presidência do país. Então, eu acho que é urgente, para salvaguardar o regime democrático, é urgente um processo de normalização, que implica, evidentemente, encontrar os canais para que não persista uma força de desestabilização política no comando central do Executivo Nacional. Então, isso tem vários caminhos possíveis. Eu defendo o seguinte: todos os caminhos são viáveis ou são caminhos válidos a serem perseguidos. Nós não sabemos qual vai predominar e se algum deles irá predominar antes das eleições do ano que vem. Mas eu acho que eu, pelo menos, defendo que se busque constituir uma frente a mais ampla possível em torno da tomada de medidas legais, jurídicas e legislativas para afastar um presidente que claramente representa uma ameaça à democracia e que já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade de diversas ordens, né, ao longo do seu mandato. Então, acho que o momento é de defender a democracia. E é esse, digamos assim, acho que o horizonte que eu vejo, a orientação que eu acho que seria mais adequada para a ação da esquerda brasileira no momento. Luiz Fernandes, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço uma vez mais o convite para participar do programa Faixa Livre, ainda mais para comentar os episódios de uma semana tão intensa e tão inusitada como foi a semana passada na vida política nacional. Um grande abraço a todos os ouvintes, todos e todas as ouvintes, e
vamos confiar que o Brasil encontrará os caminhos da consolidação da democracia. Conversamos aqui com um cientista político do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e membro da direção do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, Luiz Fernandes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, e um muito bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Adhemar, muito obrigado por você conversar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Adhemar, antes de nós entrarmos no nosso diálogo a respeito das questões da economia do nosso país, é impossível nós fecharmos os olhos para o que acontece na política. O presidente Jair Bolsonaro segue nessa estratégia de tensionar a corda com esses discursos golpistas para seus apoiadores e se desculpar na sequência, provocando um clima de instabilidade poucas vezes antes visto na história. Você consegue aclarar um pouco a situação do país aqui pra gente, Adhemar? Como é que você tem interpretado esses movimentos do ex-capitão? Anderson, eu acho que a primeira coisa é que os movimentos do atual presidente, eles são muito difíceis de interpretar porque ele não se mexe numa caixinha de racionalidade que a gente está habituado, né? Na verdade, ele se mexe com um estilo muito próprio. Agora, ao longo desses quase 3 anos de governo, 2 anos e meio, né, o que a gente tem visto é que ele se alimenta muito do conflito, né, quando no bojo desse conflito é encurralado contra as cordas, ele se apoia nos setores dominantes tradicionais, né, para tentar colocar panos quentes e voltar a acumular forças até a sua próxima tentativa de caminhar no sentido do que ele acha que deveria acontecer, que é estabelecer um governo autoritário, um governo autocrático, enfim, um governo em que ele possa desmontar as estruturas institucionais existentes. Então, a minha impressão é que o Bolsonaro se mexe muito dessa maneira, né, com uma finalidade que é escapar de ter que prestar contas, né, ele e sua família, à justiça, né, os amigos, enfim, os setores que o apoiam mais de perto há muito tempo, enfim, a milícia, os setores que estão na margem da legalidade, às vezes, ou na própria ilegalidade total, né? Então, que todos esses setores não tenham que prestar contas, né, à institucionalidade existente, à justiça, né? Mas, para isso, ele sobe o tom dentro da política. E isso desestabiliza muito o país, né? Desestabiliza não só os elementos tradicionais aí da institucionalidade política do país, mas desestabiliza também a economia, como a gente andou vendo, né? O dólar tem subido muito fortemente, você tem tido descontrole dos preços, enfim. E sobre isso, esse comportamento do presidente da República acaba prejudicando muito a situação. Então, o que eu posso ver é esse tipo de comportamento, né, em que ele tenta permanentemente puxar a corda, romper essa corda, né, quando de certa forma encurralado, né, busca o apoio dos setores que acabaram conduzindo ele até lá, né, os setores dominantes de fato nesse país. Para isso ele tem que fazer algumas concessões, mas com isso ele ganha fôlego para tentar mais adiante. E
nesses movimentos vai desestabilizando também a economia, né, que não consegue se mover com esse nervosismo. A grande questão, Adhemar, é que esse clima de instabilidade afeta diretamente a nossa economia. O tal mercado financeiro não consegue entender o recado, a cotação do dólar fica nessa gangorra, subindo e descendo a cada declaração do presidente. Os investidores fogem do país, pois não veem qualquer segurança para manterem seus negócios. Ou seja, forma-se um ciclo que amplia a crise que já se arrasta há pelo menos 6 anos no nosso país. Anderson, de um lado, o que você está falando faz sentido, mas a gente tem que sempre lembrar que no mercado financeiro tem gente, aplicadores, que eu chamaria de pescadores de águas turvas, né, que sempre ganham muito com essa gangorra, né? Então, quando a gente está falando nisso, às vezes a gente pensa, porque a bolsa está caindo, as pessoas estão perdendo. Não, tem sempre gente ganhando e gente perdendo. E tem gente que prefere operar exatamente nesse sobe e desce. Então, quando isso acontece, no mundo financeiro tem gente ganhando também, né? E pode ter gente ganhando muito, inclusive, né, com essa instabilidade. Agora, evidentemente, para a economia cotidiana, para a vida das pessoas, para a vida das empresas produtivas, né, isso é muito ruim, né? E especialmente essa questão da subida do dólar, né, vem provocando muita inflação na medida que você tem uma série de preços, né, ligados às commodities de exportação, ou ligados diretamente a produtos importados, ou simplesmente conectados aí ao IGP, né, que é um índice muito afetado pela variação do dólar, né, ou a remuneração dos investidores financeiros internacionais, então, por exemplo, o preço dos combustíveis, né, tudo isso vai provocando inflação dentro do país, né, e isso é o que a gente vem vendo, né? Inclusive a inflação, né, subindo, digamos, aparentemente fora do controle ou fora pelo menos das perspectivas aí do Banco Central do Brasil, né? Então, essa instabilidade, ela prejudica a economia produtiva, ela prejudica muito a vida das pessoas, né, que perdem os empregos, que são atingidas pela inflação, que perdem renda. Mas, quando a gente está falando no tal mercado, tem muita gente que está ganhando, né, ganhando nesse ambiente de pescaria em águas turvas, né, de usar essa instabilidade, de usar esses solavancos exatamente para ganhar dinheiro. Agora, Adhemar, falando mais especificamente sobre as questões relativas à nossa economia, eu queria uma análise sua para esse resultado pífio do nosso Produto Interno Bruto brasileiro no segundo trimestre do ano, que recuou 0,1%, frustrando todas as expectativas de retomada da atividade econômica após o início da vacinação contra a Covid-19. Você foi um daqueles que se surpreendeu com essa queda do PIB nos meses de abril, maio e junho? O que nos levou a esse resultado vergonhoso do Produto Interno Bruto, Adhemar, sendo o 38º em desempenho em uma lista de 48 países elaborada pela agência Austin Rating? Não, Anderson, infelizmente eu não me surpreendi com esse desempenho. Na verdade, eu estou entre aqueles que apontava que esse desempenho aconteceria, ou seja, você não tem nenhum grande motivo para uma retomada da economia, né? A chamada retomada que você vem tendo é simplesmente pela natural ativação de setores que estavam parados, que pararam no ano passado em função da recessão que você teve com a parada das atividades em torno da Covid. Então, com o início da vacinação, com especialmente o informal chegando ao limite, tendo que voltar a trabalhar de qualquer maneira, você tem uma certa retomada das atividades e isso, evidentemente, tem levado aí a que você registre crescimento comparado ao buraco que foi ano passado. Mas aí eu acho que a gente tem que sempre apontar algumas coisas. Qualquer crescimento menor, dado o buraco que você teve no ano passado, é como se você
de repente tivesse cavado um buraco no chão, né, e a tua base de comparação, né, passou a ser aquele buraco, né? Então, digamos, se você cavou um buraco de 1,80 m e você tem 1,80 m, né, você, quando fizer a comparação, você saiu do buraco, te compara lá atrás com o próprio buraco, você cresceu 1,80 m. Né? Só que você, na verdade, não cresceu, você saiu do buraco. Né? Então, o que tem acontecido até agora é isso. E todos os dados apontam que qualquer crescimento em torno de 5% esse ano equivale a zero, dado o buraco que você teve no ano passado. Né? Então é isso que você vem registrando até aqui, né? Você vem, digamos, no primeiro trimestre do ano, você registrou aí um crescimento que na verdade não foi um crescimento, foi a comparação aí com o buraco que você tinha lá atrás, né? Só que a partir daí muitos começaram inclusive a falar que você talvez tivesse 7, 8% de crescimento esse ano, porque estava com um desempenho muito acelerado. Não tem nada disso. Você não tem nenhum desempenho acelerado, até porque você não tem nenhum motivo para ter desempenho acelerado, né? Na verdade, a renda das pessoas caiu, né? As pessoas não têm capacidade nesse momento de se endividar para comprar, a renda das pessoas caiu, o número de empregados caiu, ou seja, você tem mais desempregados nesse momento, você não está tendo investimento produtivo por parte das empresas, você não tem gasto público, né? E o único elemento positivo que você tem já há algum tempo é a questão das exportações, mas isso nunca puxa uma economia grande como a economia brasileira. Então, na verdade, você não tem nenhum elemento macroeconômico que te aponte que você deveria ter um crescimento significativo. E o registro aí, dessa estagnação no segundo trimestre do ano, na verdade, só aponta a constatação disso que eu estou te falando. Então, surpreenderia se você estivesse crescendo de forma vigorosa, né? Nos outros países você teve estímulos, né? Você teve aumento de gastos, né? Você teve aumento de gasto público, você teve o financiamento para as micro e pequenas empresas e para médias empresas e até grandes empresas também, para elas continuarem suas atividades, você teve renda colocada na mão das pessoas de alguma forma para que elas gastassem, e isso reflete no desempenho. No Brasil você não teve nada disso. Na medida que você não teve nada disso, você não tem nenhuma justificativa para um desempenho muito diferente do que você tinha antes da pandemia. E o que você tinha antes da pandemia já era uma economia que patinava. Então, na verdade, você vai continuar nisso aí, a menos que você tenha estímulos efetivos para o crescimento. Em um quadro, Adhemar, onde o mundo praticamente todo está em franca recuperação após esse trauma provocado pela Covid-19, o que tem faltado ao Brasil para aproveitar esse clima internacional favorável e também alavancar a sua economia? Não dá para nós aproveitarmos essa retomada do mercado externo? Anderson, nós estamos aproveitando a retomada do mercado externo, especialmente a retomada chinesa, né? Então, quando você olha para o comércio internacional do Brasil, o saldo é um saldo bastante razoável, não é? E o desempenho desse setor externo, ele é crescente, né? Qual a questão? A questão é que, num país das proporções do Brasil, né, o crescimento do setor externo não é capaz de ativar a economia, né? Na verdade, o que você precisa para ativar a economia aqui é ou você ter um gasto público significativo que consiga injetar dinamismo na economia, ou que você tenha um crescimento da renda e do emprego, né, de modo que o consumo das famílias consiga ativar a economia, ou que você tenha um crescimento dos investimentos do setor privado, né? Na medida que você não tenha nenhuma dessas coisas, só o crescimento
favorável do setor externo, um clima internacional favorável, né, e com esse desempenho do setor externo, vamos ser claros, né, a vinculação da nossa economia com a China, é isso que está contando, né, todo esse saldo comercial praticamente é com a China. Né, quem está retomando fortemente o dinamismo internacional é a China. Né, e essa vinculação dos setores da economia brasileira com a China tem repercutido nesse saldo favorável do ponto de vista do comércio internacional do Brasil. Só que isso não é suficiente para alavancar a economia. Então, se você não tiver um crescimento da renda, via crescimento do emprego, se você não tiver um aumento do crédito para as famílias, para que elas possam consumir, se você não tiver um aumento do investimento privado, se você não tiver um aumento do gasto público, você não vai ter uma ativação da economia brasileira. Depender aí do setor externo, na verdade, não te dá essa capacidade de arranque da economia. Outro índice que tem provocado enorme preocupação, Adhemar, é o da inflação, que não para de crescer. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE na última quinta-feira, no mês de agosto a inflação oficial ficou em 0,87%. Essa foi a maior taxa para o período desde o ano 2000 e foi impulsionada pelo aumento do preço da gasolina. Com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 9,68%, a mais alta desde fevereiro de 2016, quando ficou em 10,36%. No ano, o IPCA acumula alta de 5,67%. Esses números preocupantes, Adhemar, é evidente que causam mais efeitos para a população pobre, que já vem há tempos sofrendo com a perda do poder de compra do real e com esse desemprego galopante que está colocado. Mas era algo meio que esperado, né, Adhemar, com essa política econômica irresponsável do governo federal. O que acontece aqui, Anderson, é a questão da dolarização dos preços no país. Né? Então, essa inflação que beira os 10% nesse momento, ela é alavancada exatamente pela dolarização dos preços, que acontece por alguns motivos. Né? Primeiro, há uma política que é insana na área dos preços de energia, especialmente dos derivados de petróleo, que vincula esses preços aos preços do mercado internacional. Isso é muito bom para os acionistas da Petrobras e para os investidores internacionais nessa área, né? Mas é uma tragédia do ponto de vista da população. Por quê? Porque o Brasil hoje produz todo o petróleo que ele precisa e tem capacidade de refinar e produzir os derivados de petróleo aqui dentro, especialmente se o governo liberar os investimentos da Petrobras. Né? O problema é que não faz isso. A política é a política de tentar atrair investidores, né? E esses se movem exatamente da maneira oposta. Né? Ou seja, os poucos que entram para usar a estrutura de tanqueamento que você tem aqui dentro e importar derivados de petróleo no mercado internacional e revender aqui dentro. Então você passa a ter uma vinculação dos preços internos aos preços externos, né? De modo que cada vez que o preço do petróleo sobe lá fora, ou alternativamente cada vez que o dólar sobe aqui dentro, os preços sobem. Né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das commodities agrícolas também vinculadas aos preços internacionais. Então o agronegócio baliza seus preços dos preços internacionais e com isso produtos que podem ser exportados e que são exportados também têm seus preços cotados em dólar. E de novo, cada vez que o preço desses produtos sobe lá fora ou cada vez que o dólar valoriza aqui dentro, o real desvaloriza frente ao dólar, os preços sobem. Né? Então isso vale para as carnes, né? Isso vale para o açúcar e para o etanol, isso vale para os derivados de soja, e vários outros produtos, né, que têm subido aí bastante. Finalmente, você tem uma série de preços que são dolarizados porque estão vinculados aí ao IGP, né, que é um índice de preços que reflete fortemente a variação do dólar. Né?
é o caso de aluguéis, mas também é o caso de vários setores que foram privatizados a partir dos anos 90, e que passaram a ter essa vinculação também, de novo, para tentar atrair investidores internacionais. Então, a subida do dólar acaba levando a uma subida generalizada de preços, fora o fato de que hoje você importa muito mais produtos do que você importava no passado. Então, já diretamente, você tem um impacto imediato aí, nos preços, seja nos produtos finais que a gente importa do exterior, seja dos componentes que entram nos produtos que são produzidos aqui dentro, mas que tem um componente externo. Então, isso vem fazendo com que os preços subam. A preocupação grande é que seguramente o IPCA desse ano vai ficar fora da meta de inflação, com os preços se descolando muito do centro da meta. Isso leva a novas elevações da taxa de juros. Então você tem também, como consequência desse aumento de preços, a subida da taxa de juros por essa vinculação que o programa de metas de inflação faz entre a subida de preços e automaticamente a taxa de juros, e isso vai jogar a economia ainda mais para baixo, porque desincentiva a produção, o consumo, o investimento. Então, digamos, você tem dois efeitos nocivos, na verdade, causados por esse processo. De um lado, a própria inflação, agora, do outro lado, também a questão da subida da taxa de juros e de um desincentivo para a atividade econômica, que é tudo que a gente não precisa nesse momento, no momento que você tem uma enorme capacidade ociosa, no momento que você tem uma massa de gente desempregada, no momento que a renda das pessoas cai. Então, tudo que você não precisa é exatamente isso que você vai tendo. Então, a política econômica, nesse sentido, ela é absolutamente desastrosa pelos efeitos do ponto de vista dos preços, mas também a consequência que esses aumentos de preços vão ter sobre a questão da taxa de juros e a desativação da economia, levando a que você, de novo, não tenha nenhum incentivo a crescer, que foram as nossas primeiras perguntas aqui nessa entrevista de hoje. O detalhe, Adhemar, é que a tendência é que a inflação suba ainda mais nos próximos meses, especialmente por conta da alta da tarifa de energia, outro fator que, assim como os combustíveis, afeta toda a cadeia de produção do país. Há algo que o Paulo Guedes possa fazer para tentar minimizar essa escalada acelerada da inflação, Adhemar? Se ele continuar se movendo dentro da caixinha liberal que ele se move para tentar atrair investidores internacionais, não há nada que ele possa fazer. Não há nada, porque o dólar deve continuar subindo, e quanto mais instabilidade você tiver, inclusive pela questão política que a gente debateu também no começo, mais você vai ter uma pressão pelo aumento do dólar. Isso vai levar a mais aumentos de preços e vai levar também, por tabela, aí ao aumento de juros. E a uma redução ainda maior da atividade econômica. Então, a menos que você desvincule os preços domésticos dos preços do mercado internacional, de modo a que essas variações do dólar não impactem os preços aqui dentro, não há muita coisa a ser feita. E, até que eu saiba, não vi em momento nenhum o Paulo Guedes falando alguma coisa do ponto de vista de mudar essa trajetória da política econômica. Então, se não vai haver modificação, não há muito o que fazer nessa área. A gente vai continuar tendo aumentos de preços, a gente vai continuar tendo inflação fora da meta causada pela variação do dólar, e a gente vai continuar tendo subida da taxa de juros, ajudando a desativar mais ainda a economia. Então isso é o que está previsto, e não há nenhum indicador até agora de que tenha alguma mudança nesse rumo com o Paulo Guedes. Eu não sei se alguma mudança pode haver nessa área,
mas sempre que se discutiu uma mudança, se falou na substituição do Paulo Guedes pelo atual presidente do Banco Central. E o atual presidente do Banco Central não seria nenhuma mudança de rumo nessa política também. Então é bom que as pessoas tomem atenção em relação a isso. Não há nenhuma previsão de alteração desse rumo geral, e não havendo previsão de alteração desse rumo geral, o que provavelmente vai acontecer é que você vai continuar tendo subida de preços, aumento da inflação e com isso subidas da taxa de juros e desincentivo à renda, à produção e ao emprego. Um tema que voltará a ser debatido lá em Brasília essa semana, Adhemar, é a malfadada PEC 32, a reforma administrativa, que atinge em cheio os direitos dos servidores públicos e, consequentemente, afeta toda a população do nosso país. A comissão especial da Câmara deve votar o parecer do relator da proposta, o deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia. E o parlamentar incluiu na proposta a estabilidade para novos servidores admitidos depois da promulgação da PEC, caso ela venha a ser aprovada pelo Congresso. O deputado, com isso, alterou o texto enviado pelo governo federal. Esse é um tema que ainda deve provocar muita polêmica, Adhemar. Como é que você observou esse parecer do deputado Arthur Maia em relação à PEC 32? As mudanças beneficiaram o funcionalismo? E o que esperar dessa votação na comissão especial? Olha, Anderson, quando eu olho para o Congresso, eu vejo que esse quadro turbulento da política reflete no Congresso. Então, nada lá é muito claro. Em algumas votações você vê, inclusive, situações muito confusas. Então, eu não sei como, dentro desse quadro, vai ficar essa votação da PEC 32. E nem como vão ficar as modificações propostas no parecer do relator, na medida em que, enfim, também tem a possibilidade de veto do Executivo, do Presidente da República, e tem que ter derrubada do veto, enfim. Eu acho que está tudo muito confuso, está tudo muito confuso no parlamento, e quanto mais você tiver turbulência na área política, mais confuso vai ficar. Então, eu também não vejo muita perspectiva de que você desanuvie o quadro político nos próximos meses. Ao contrário, quanto mais você for aproximando do momento eleitoral, e no ano que vem a gente tem eleições, e quanto mais as pessoas forem constatando que esse governo praticamente acabou, menos as pessoas vão querer se comprometer com mudanças nesse momento. Então, a minha sensação é que qualquer votação séria no Congresso, ela vai ser muito difícil. Ela vai ser muito difícil exatamente por esse quadro de confusão política que reflete fundamentalmente no Legislativo. Então, acho que até o fato de que o relator alterou elementos importantes para o governo na emenda que foi a discussão sinaliza um pouco nesse sentido. A minha sugestão é que o funcionalismo coloque pressão em cima do Congresso nesse momento, para tornar as coisas ainda mais complicadas e aumentar os custos do Executivo Federal de tentar impor perdas à massa de funcionários públicos. Eu queria encerrar, Adhemar, com uma análise sua para essa paralisação de alguns caminhoneiros bolsonaristas em 16 estados do país, convocados pelo próprio presidente da República, mas desmobilizados quando o Bolsonaro percebeu que essa iniciativa só traria prejuízos a ele. Mais uma vez, o ex-capitão errou na estratégia golpista de pressionar as instituições. O problema, Adhemar, é que essa categoria vem sofrendo uma série de perdas nos últimos tempos, com a redução do valor dos fretes, o aumento das tarifas de pedágio, a alta constante nos preços do diesel.
Não seria hora de um movimento organizado dos caminhoneiros, como tivemos lá em 2018, para pressionar o governo em busca de mudanças, pelo menos dessa política de preços dos combustíveis adotada pela Petrobras? Por que essa turma não se mobiliza de fato, Adhemar? Olha, Anderson, a gente tem que conhecer de perto essa categoria dos caminhoneiros para entender exatamente o que se passa, porque é uma categoria muito diferenciada. Não é? Quando a gente fala caminhoneiros, a gente pensa em alguma coisa uniforme, não é? E essa categoria está longe de ser uniforme, ela é, na verdade, muito diferenciada. Não é? Você tem uma primeira grande divisão entre empresas que contratam diretamente, né, sejam empresas de transporte, sejam as empresas do próprio agronegócio, né, que têm as suas formas de transportar a sua produção, né, e os caminhoneiros autônomos. Né, dentre os quais a gente também tem alguns que alugam uma pequena quantidade de caminhões também. Então, é uma categoria bastante diferenciada. Você tem os transportadores especializados, que têm caminhões especiais, como caminhões frigoríficos, né, caminhões para deslocamento de cargas químicas, etc., que aí, digamos, tem uma especialização maior, atendem a clientes específicos. Né? Você tem diferenciações regionais. Então a gente sabe que uma parte grande dos caminhoneiros é do sul do país, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Mas você tem de outros estados também, né? O fato de você também ter esse peso regional implica um certo perfil também ideológico de uma parte dos caminhoneiros, mas de fato o que você tem é muitas divisões, né, dentro da categoria, tanto que quando você começa a falar nas lideranças do movimento, você vê uma diferenciação muito grande, né? Você não consegue reconhecer direito quem são os líderes, né? São muitas associações muito diferenciadas, né? Que trabalham com interesses muito distintos, né? O que eu imagino é que uma parte grande, especialmente dos caminhoneiros autônomos, né? Eles foram muito impactados com essa questão da queda da sua renda pelo aumento de custos, né? Especialmente pelo aumento de custos do valor, né? do diesel, né? Dos preços de pedágio e também pela falta de investimentos nas estradas, pela falta de conservação das estradas, que vai acarretando perdas para esses caminhoneiros. Por quê? Porque eles acabam tendo um custo maior com a manutenção de pneus, com a manutenção da sua máquina como um todo, né, trafegando em estradas que vão ficando muito deterioradas. Né? Agora, a gente tem que lembrar também, você tem uma parte desses caminhoneiros que são pura e simplesmente empregados das empresas, assalariados, né, e, digamos, nesse caso, o custo do diesel, a questão do frete, é uma negociação entre quem paga o custo do diesel são as empresas, né? O valor do frete é negociado entre essas empresas e os que encomendam os serviços, né? Enfim, o que a gente viu lá desde 2018, na verdade desde antes, né? É que é uma categoria muito diferenciada, muito complexa, né? O que dá um pouco de liga aí a eles é exatamente essa questão de que uma parte grande deles vem do sul do país, né? Mas é uma categoria exatamente por conta dessa grande diferenciação difícil de lidar. Então, a tua pergunta, por que essa categoria não se mobiliza de fato? Eu imagino que se tente, né? Mas ela se mobilizaria por interesses muito diferentes, né? Muito diferentes, né? Então, enquanto os caminhoneiros que são empregados de empresas ou empregados do agronegócio teriam uma relação mais assalariada, né? Portanto, se mobilizariam por salários, né? O que são donos dos seus próprios caminhões, na verdade, aí tem sua renda muito afetada pelo preço dos derivados, né? de petróleo e do pedágio, né, especialmente do diesel, né, e poderia se mobilizar por isso. Agora, também, digamos, esse setor teria dificuldades muito grandes para parar
porque ele depende de rodar para garantir a sua renda, né? Então, a categoria, em função de todas essas diferenças, essa análise tem que levar tudo isso em conta, né? Para a gente conseguir observar de fato como é que uma categoria como os caminhoneiros, ou digamos essas várias categorias que existem dentro dessa categoria, podem se comportar. Esse movimento recente, que a gente viu desde um pouco antes do 7 de setembro até alguns dias na sequência do 7 de setembro, aparentemente foi um lockout, né? Foi uma ação das empresas, especialmente dos caminhões ligados mais diretamente ao agronegócio, forçados aí por seus patrões a pararem, né? Então, o que na verdade você teve foi um lockout, e isso deve ser levado em consideração também, porque lockout é crime, né? E assim deveria ser tratado. Ademar Mineiro, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma boa semana de trabalho e também deixar aqui meu forte abraço. Um grande abraço, Anderson, boa semana para você também, um abraço para os ouvintes do Faixa Livre e para a produção do programa aí também. Grande abraço e até a próxima. Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação Nacional do Transporte no Brasil, Liberdade e Trabalho, a ANTB, José Roberto Stringassi. José Roberto, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui participando do programa Faixa Livre
com você e com todos os seus ouvintes aí. José Roberto, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. José Roberto, na semana passada nós nos deparamos com aquela greve realizada por alguns caminhoneiros em todo o país, fechando estradas e causando temor à população, e que foi provocada por uma convocação do próprio presidente Jair Bolsonaro, com o intuito de pressionar as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, visando essa iniciativa golpista do bolsonarismo. Eu queria que você primeiro, José Roberto, comentasse esses atos da semana do 7 de setembro, qual foi o alcance que eles tiveram. Vocês da ANTB chegaram a debater essa paralisação? A questão da semana passada, da paralisação, o nome da categoria caminhoneiros autônomos foi usado, como em 2018 também. Que na realidade quem estava por trás disso aí tudo é o pessoal do agronegócio, alguns, que envolvidos com o agronegócio, e usaram o nome da categoria autônoma. Eles precisariam um nome, de autônomo, para poder não ter problema para eles, que são empresários. Então usaram o nome da categoria de autônomo, usando alguns motoristas, seletistas e outros também autônomos, dono de caminhão, para fazer a chamada para o dia 7, ok? Sim, com certeza, todas as entidades que compõem o Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, CNTRC, nós debatemos sobre esse assunto. Inclusive o Conselho Nacional lançou uma nota de repúdio a esses atos, porque a maioria da categoria do caminhoneiro autônomo jamais vai ir contra qualquer autoridade nesse país, jamais vai se unir para dizer que vai derrubar qualquer ministro, qualquer ministério, jamais a categoria vai se unir nesse sentido. A categoria se une sim para lutar pelas nossas pautas, nossas reivindicações, e para lutar por projetos que sejam bons para o Brasil e para o brasileiro, e não para apoiar políticos aí ou partidos políticos. Então houve sim esse debate, o Conselho Nacional lançou uma nota de repúdio, ok? Contra as pessoas que estavam usando o nome dos autônomos e contra o ato que estava sendo praticado aí. E é claro que foi uma minoria que foi para as pistas fazendo pontos de bloqueios, usando inclusive de vandalismo aí, quebrando para-brisa de caminhão. Então as nossas entidades, todas elas não concordam com esses atos, não apoiam esses atos, e a nossa categoria, eu tenho certeza que 90% deles também não apoia nenhum das situações que aconteceu nas rodovias, ok? Agora, parece que alguns profissionais que não aderiram a essa paralisação, José Roberto, tiveram seus caminhões atacados pelos grevistas, não é isso? Explica aqui pra gente como se deu isso, quem é que vai pagar esse prejuízo provocado pela turma bolsonarista? Não, positivo, teve vários caminhões aí, inclusive conhecidos nossos, teve seus para-brisas quebrados, outros foram agredidos fisicamente nesses pontos aí, inclusive o Conselho Nacional CNTRC ali entrou com uma ação judicial aí na União para receber esses danos que foram causados aí para os nossos motoristas autônomos que não queriam participar. Eles estavam sendo obrigados a participar, Eram feito o convite para eles participar, os que não queriam seguia, só que mais à frente eles atacavam ali, quebrando o caminhão, danificando o caminhão e até agressão física. Com certeza sim, que nem você falou e a gente está falando. A maioria das entidades vão entrar com ação judicial para receber esses danos para os motoristas autônomos, com certeza. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Ou o governo, que também incitou essa situação, e os próprios motoristas ali, que estavam fazendo os vídeos e chamando e induzindo, incentivando os outros motoristas a fazerem isso. É um grupo de motoristas aí, que nem eu disse, uns são autônomos, outros já não,
outros são seletistas, né? Como temos ali o autônomo, é o Odilon Fonseca do Mato Grosso, o Zé Trovão, que ficou muito conhecido, tem o Alemão, tem o Chicão, que estava organizando tudo isso aí junto com ele, tem o Marinaldo, tem o Feijó. Então todos esses motoristas também terão que ser responsabilizados pela justiça, porque eles iniciaram, né, iniciou esse chamamento e usando o nome da categoria lá no início, ameaçando os ministros do STF e tudo mais. Então eles aí terão que responder criminalmente, né, por esses atos e com certeza também que eles indenizem os danos que foram causados para todos os caminhões no Brasil, todos deveriam ser cobrados deles também, ok? O mais lamentável nisso tudo, José Roberto, é que esse tipo de movimento irresponsável de uma meia dúzia de profissionais depõe contra toda a categoria. A ANTB pretende tomar alguma iniciativa contra esses caminhoneiros que atuaram dessa maneira, sem o devido debate com a categoria, atuando por conta própria com o objetivo único de atacar a nossa democracia? Positivo, Anderson. Eu creio que não só o Conselho Nacional vai entrar com ação, como eu já disse, já entrou com uma ação contra o governo federal, né, a respeito dessa situação indenizatória para todos os motoristas aí, né, os danos que foram causados, e com certeza outras entidades farão o mesmo, né, com certeza irão acionar todas essas pessoas que estavam à frente aí, que eram responsáveis, né, por todos esses atos que foi feito no Brasil todo. Os motoristas aí que começaram, que iniciou esse chamamento de paralisação, né, incentivando a categoria a ir parar, a ir para a pista, né, só que eles não fizeram a conscientização. Eles não chegavam ali, paravam e conscientizavam e faziam o convite se queriam ou não participar. Simplesmente, se não participasse ali, acontecia alguma coisa com o veículo, com o equipamento ou até com o próprio motorista. Então, como eu falei, esses motoristas todos que iniciaram isso, né, com certeza terão que ser punidos, terão que responder pelos seus atos, ok? Um dos símbolos dessa turma, José Roberto, é o tal do Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, caminhoneiro bolsonarista que atua nas redes sociais, tem um canal no YouTube onde convoca essas manifestações e ataca as instituições. Explica aqui pra gente, por favor, José Roberto, quem é esse tal de Zé Trovão, que andou foragido da justiça? Como é que ele atua? Não, veja bem, o Zé Trovão apareceu do nada, né? Como uma cortina de fumaça, como uma neblina. Você está indo na estrada e de repente aparece aquela neblina e depois some. Foi o Zé Trovão assim, ninguém conhece ele, ninguém sabe de onde veio e tal. De repente ele apareceu aí intitulando representante dos caminhoneiros autônomos, caminhoneiro autônomo, e foi o que deu início a isso tudo, né? Apoiado aí por alguns setores, né? Algumas pessoas do agronegócio, que deu início nisso junto com ele, o senhor Antônio Galvão, lá atrás, né? Antônio Galvão, presidente da ProSoja, eles iniciaram esse manifesto, esse protesto, essa ação, usando o nome do autônomo, porque eles precisariam ter um nome para usar, como usaram em 2018 do autônomo, agora em 2021 tentaram novamente usar o nome da categoria. Porém, dessa vez a categoria estava mais atenta aos acontecimentos e a gente conseguiu, né, orientar bem uma grande parte da categoria sobre o que realmente está acontecendo e quem realmente está por trás de toda essa situação aí, ok? E quais são as verdadeiras demandas da categoria, José Roberto? O que precisa de fato ser alterado para que vocês caminhoneiros possam ter dignidade, possam levar para casa o pão de cada dia sem precisarem se expor a jornadas escorchantes de 16, 20 horas de trabalho diárias? Anderson, as questões da demanda, a nossa categoria tem muita coisa para ser melhorada, tá? Mas hoje, nós temos uma pauta, a reivindicação de 10 itens aí, que nós achamos de extrema importância, ok? Mas, porém, dessas 10, 3 hoje
é de essencial importância para a sobrevivência da categoria e para mudar esse país, ok? É a mudança da política de preços dos combustíveis, o fim do PPI, já que nós estamos brigando desde 2018, para que o presidente da República mude essa política de preço, porque quem pode mudar essa política de preço é o presidente da República junto com o presidente da Petrobras, ok? E se nós ver o vídeo que em 2018 na campanha o presidente falou, quando nós estávamos às vésperas da paralisação de 2018, o próprio presidente da República hoje, que era candidato, falou que nós estávamos certinho em fazer aquela paralisação e cobrar do presidente da República a mudança da política de preço dos combustíveis. Por quê? Porque o presidente da República pode mudar. Palavras dele em 2018, ok? Em fevereiro desse ano, fevereiro ou março, não me lembro bem, ele fez um áudio, o presidente da República fez um áudio, dizendo que ele pode mexer no preço dos combustíveis, porém ele não quer mexer para não ficar mal visto. Ou seja, ele não quer ficar mal visto e o povo brasileiro vai continuar pagando preços absurdos do combustível. E o presidente da República vai continuar insistindo em jogar a responsabilidade dele para governadores estaduais, para transporte do combustível e outros setores. Ele está se esquivando do que ele sabe que é responsabilidade dele. Sabemos que tem muitas coisas que ele não pode fazer, mas na questão do combustível ele pode sim, porque ele falou da própria boca dele, esse ano, em março, fevereiro ou março desse ano, ele já falou da própria boca dele que pode fazer, mas não quer fazer. E em 2018, na campanha, ele também falou que quem resolve o problema dos preços dos combustíveis é o presidente. Então ele fica jogando a responsabilidade, fala que é do imposto federal, do imposto estadual. Imposto sempre teve. Se não mudar essa política de preço internacional, os brasileiros não vão aguentar. Até o final desse ano, nós temos uma grande chance de estar pagando R$200 em um botijão de gás e até R$12 num litro de gasolina e provavelmente R$8, R$7,50, R$8 até R$9 num litro de óleo diesel. Então, se não mexer na política de preço, toda e qualquer paliativa que ele tentar fazer não vai resolver, ok? Então, essas são as três pautas. Primeira é o combustível, segunda é uma reforma tributária no Brasil, para que nós brasileiros não possamos pagar tantos impostos do jeito que nós pagamos, uma taxa única aí para todo o Brasil de imposto, em tudo que a gente for consumir, que se pague uma taxa única, ok? Então essas seriam aí as três principais reivindicações. O piso mínimo do frete, que é o mínimo para a gente sobreviver, uma reforma tributária aí para reduzir os custos, né, dos insumos da nossa viagem, pneu, óleo lubrificante, e redução, aí uma mudança na política de preço dos combustíveis, ok? Não é possível que os caminhoneiros se mobilizem para a realização de uma greve que cobre do governo tudo isso que você citou pra gente na resposta anterior, José Roberto. Falta unidade na luta? Não, falta unidade, falta união, né? Falta essa união. Falta a união principalmente das lideranças dos caminhoneiros, dos representantes, das entidades, em lutar realmente pelo caminhoneiro e pela mudança, né, para o Brasil. Então falta primeiro a união de quem? Das entidades representativas da classe e do próprio caminhoneiro, né? Então falta essa união sim. Na questão de fazer uma paralisação, eu creio que no momento, em curto prazo, não tem essa possibilidade. Porque é que eu te falo, primeiro vai ter que unir todas as lideranças, conscientizar toda a liderança, ter uma pauta única em toda a liderança aprovando e a concordância de toda a categoria, ou pelo menos 90%. E a paralisação não vai conseguir fazer mais em rodovia. Por quê? Todos nós sabemos que a partir de 2018 foi um choque mundial que a categoria dos autônomos deu, que o transporte brasileiro deu. Então nenhum governo vai permitir que isso aconteça novamente, ok? Ele vai usar de forças extremas, que nem usou agora em fevereiro, quando foi chamada a paralisação pela categoria, dia 1º de fevereiro.
Ele chegou a botar até o exército na rua, na rodovia lá no Mato Grosso para não deixar obstruir a pista. Então, não vai conseguir mais, não vai, né? E você chega nos atos de paralisação, eles não cumprem nem o que está na Constituinte brasileira, que é o direito da gente estar panfletando, segurando uma faixa, conscientizando, panfletando e liberando os caminhoneiros. Eles não permitem nem isso. Ou seja, vai ser impossível parar em cima de rodovia como foi em 2018. O máximo que vai acontecer é a categoria se conscientizar e todos ficarem em casa com seus caminhões. Mas para isso vai levar uma longa data até que haja realmente a conscientização do caminhoneiro, para que esse tipo de paralisação aconteça. Então é o que eu digo, não vai ser a médio prazo nem a curto, eu acho que vai ser a longo prazo mesmo, ok? Para encerrar, José Roberto, eu queria um comentário seu para esse momento político delicado que o país atravessa, com o presidente Jair Bolsonaro tensionando a todo tempo e as instituições agindo como se quase nada estivesse acontecendo. Como é que você tem observado esse quadro grave pelo qual passamos? Essa questão das entidades estar se fazendo de cega, surda e muda é muito complicado, ok? Temos as entidades representativas da categoria que realmente, como você falou, nada faz para ajudar a categoria, né? Então não existe essa união entre as próprias entidades, é isso que tem que mudar. As entidades representativas da categoria têm que começar a mudar, né? Para que haja essa união e que possa realmente cobrar os órgãos competentes aí e a responsabilidade dos órgãos competentes, ok? Então isso tem que acontecer, Espero que agora, com tudo que vem acontecendo, essas entidades, os presidentes, os diretores dessas entidades, os próprios motoristas, formadores de opinião que têm seus grupos aí que fazem as lives, né, que se conscientizem, nos procurem, vamos fazer essa união, vamos trabalhar. Agora, na questão do presidente, nós temos que se unir para cobrar a responsabilidade dele, sim. Que ele está se esquivando. Nós já enviamos a proposta na mudança da política de preço para ele, já enviamos a proposta para a Petrobras, inclusive tivemos uma reunião com a nova diretoria da Petrobras, General Silvio Luna, a única entidade que sentou com ele na mesa numa reunião fomos nós, levamos a proposta, porém eles não querem ajudar o povo brasileiro e o caminhoneiro. Isso deixou notório, é fato. Então cabe a nós, caminhoneiro, cabe a nós, o povo brasileiro, cobrar do presidente da República, sim, porque ele pode mudar essa política de preço. E não adianta ele falar que tem multas milionárias de contrato, não adianta ele falar que ele zerou o imposto federal e o estadual não zerou. Não adianta. Ou ele muda essa política de preço, ou pode zerar-se todos os impostos estaduais e federal, pode zerar todos. Que com no máximo 3 meses os preços vão estar os mesmos de hoje, porque eles praticam preços internacionais. Então não tem como segurar os preços internacionais. A única forma é nós termos um preço nacional nosso aqui dentro do Brasil. Aí teríamos previsibilidade e reajuste cada 6 meses. Fora isso não existe. E quem pode fazer isso é o presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. E eu espero que a partir de agora, depois desse ato do dia 7 e de tudo que aconteceu, essas pessoas que estavam apoiando cegamente o presidente da República, não conseguiam ver o que está realmente acontecendo, que a partir de agora comecem a ver. E vamos nos unir para cobrar, porque a gente sabe que ele pode fazer, ele pode mudar e ele já falou da própria boca dele, ok? Nós temos que nos unir como brasileiros e lutar pelo Brasil e não lutar por um partido político ou muito menos por um político, por uma pessoa. Tá bom? Essa é a minha opinião por aqui, a minha visão, ok, Anderson? José Roberto Stringassi, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e te deixar um forte abraço. Ô Anderson, eu que agradeço a oportunidade, tá? De estar aí levando as informações, passando as informações verdadeiras para todos os seus ouvintes, para todo o povo brasileiro, ok? E desejo a todos aí uma semana abençoada, uma semana de vitória. A todos vocês, a você, Anderson, a todos os ouvintes da Faixa Livre e a todo o povo brasileiro. Aquele forte abraço
estaremos sempre à disposição para trazer aí esclarecimento para todo o povo brasileiro. Um forte abraço e até a próxima. Conversamos aqui com o presidente da Associação Nacional do Transporte no Brasil, Liberdade e Trabalho, a ANTB, José Roberto Stringassi. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira e até amanhã!